Capítulo 3. Com as pessoas que sabem como se vingar e como se defender em geral, como isso é feito? Ora, quando elas são possuídas, suponhamos, pelo sentimento de vingança, então no momento não resta nada em todo o ser delas, exceto esse sentimento. Tal cavalheiro simplesmente vai direto ao seu objetivo, como um touro irado com seus chifres apontados, e nada além de uma muralha poderia pará-lo. Aliás, ao enfrentar a muralha, esses cavalheiros, isto é, as pessoas diretas e os homens de ação, genuinamente se sentem perplexos. Para eles, uma muralha não é uma evasão, como é para nós. Pessoas que pensam e, consequentemente, não fazem nada. Não é uma desculpa para dar as costas. Uma desculpa pela qual nós sempre nos sentimos muito felizes, embora raramente acreditamos nisso, via de regra. Não, sentem-se sinceramente perplexos. A muralha tem para eles algo de tranquilizante, normalmente apaziguante, final, talvez até mesmo algo misterioso, mas falaremos depois da muralha. Bom, uma pessoa direta assim eu enxergo como um homem normal de verdade, como sua tenra mãe natureza quis vê-lo quando ele graciosamente o trouxe à existência na terra. Invejo esse homem até ficar roxo. Ele é estúpido. Não estou disputando isso, mas talvez o homem normal devesse ser estúpido, quem sabe. Talvez isso seja muito belo na realidade, e me sinto mais persuadido dessa suspeita, se pudermos chamar disso, pelo fato de que se você tomar, por exemplo, a antítese do homem normal, isto é, o homem de consciência aguda, que saiu, é claro, não do colo da natureza, mas de uma réplica, isso é quase misticismo, cavalheiros, mas eu suspeito isso também. Esse homem feito por uma réplica às vezes se sente tão envergonhado na presença dessa sua antítese, com toda a sua consciência exagerada, ele genuinamente enxerga a si mesmo como um rato e não como um homem. Pode ser um rato agudamente consciente, mas ainda é um rato, enquanto o outro é um homem. E, portanto, etc, etc. E o pior de tudo é, ele mesmo, seu próprio ser, enxerga a si mesmo como um rato. Ninguém pede que ele faça isso. E esse é um ponto importante. Agora, observemos esse rato em ação. Suponhamos, por exemplo, que ele também se sinta insultado, e quase sempre se sente insultado, e quer se vingar também. Pode até mesmo haver mais desprezo nele do que no homme de la nature de la vérité. O desejo primitivo e nojento de usar esse desprezo contra seu agressor o enfurece de forma ainda mais nojenta do que enfureceria o homme de la nature de la vérité. Pois através de sua estupidez inata, o último enxerga sua vingança como uma justiça pura e simples. Enquanto que, como consequência de sua consciência aguda, o rato não acredita na justiça do ato. Chegando por fim ao próprio feito, ao próprio ato da vingança. Ao redor da nojeira fundamental, o rato sem sorte consegue criar ao redor dela tantas outras nojeiras na forma de dúvidas e questões. Acrescenta ao problema tantos outros problemas, sem solução, que aí inevitavelmente surge uma espécie de mistura fatal, uma bagunça fétida, feita de suas dúvidas, emoções e do desprezo cuspido no rato pelos homens diretos de ação, que vivem solenemente como juízes e mediadores, rindo deles, até sentirem dores em seus estômagos saudáveis. É claro que a única coisa que resta é desconsiderar tudo isso com um aceno de sua pata e, com um sorriso de fingido desprezo, no qual nem ele mesmo acredita, rastejar, vergonhosamente para dentro de sua toca de rato. Aí, em sua casa nojenta e fedorenta no subsolo, nosso rato ridículo, insultado e esmagado, é prontamente absorvido num desprezo frio, maligno e, sobretudo, eterno. Por 40 anos ele se lembrará de sua injúria, até os menores e mais vergonhosos detalhes, e cada vez acrescentará por si mesmo detalhes ainda mais vergonhosos, rancorosamente se provocando e atormentando com a sua própria imaginação. Ele mesmo sentirá vergonha de sua imaginação, mas ainda se lembrará de tudo, ainda reviverá cada detalhe, inventará coisas inauditas contra si mesmo, fingindo que essas coisas podem acontecer, e não perdoará nada. Talvez comece a se vingar também, mas, por assim dizer, pouco a pouco, de formas triviais,
de trás do fogo, incógnito, sem acreditar em seu próprio direito de se vingar, nem no sucesso de sua vingança, sabendo que por todos os seus esforços para se vingar, ele sofrerá 100 vezes mais do que aquele contra quem se vinga. Enquanto esse último, ouso dizer, nem sequer se arranhará. Em seu leito de morte se lembrará de tudo outra vez, com juros acumulados ao longo dos anos. Mas é só nesse meio desespero, meia fé, nesse consciente, enterrar-se a si mesmo vivo no subsolo por 40 anos, nesse desespero agudamente reconhecido e ainda assim parcialmente dúbio de sua posição, nesse inferno de desejos insatisfeitos que se voltam para dentro, nessa febre de oscilações, de resoluções tomadas para sempre e das quais se arrepende um minuto depois, que está o sabor daquele estranho prazer do qual eu falei. É tão sutil, tão difícil de analisar, que pessoas que são um pouco limitadas ou até mesmo simplesmente pessoas de nervos fortes não entenderão um átomo sequer disso. Possivelmente. Você acrescentará por conta própria com um sorriso. As pessoas que nunca receberam um tapa na cara também não entenderão. E dessa forma, você polidamente sugerirá que eu, também, talvez tenha tido a experiência de ter recebido um tapa na cara. E por isso falo por experiência. Aposto que você está pensando isso. Mas se tranquilizem, cavalheiros. Eu não recebi um tapa na cara, embora eu seja indiferente aos seus pensamentos quanto a isso. É possível que eu sinta até mesmo arrependimento por ter recebido tão poucos tapas na cara durante minha vida. Mas basta, nem outra palavra sobre esse assunto pelo qual vocês se interessam tanto. Continuarei calmamente falando a respeito das pessoas com nervos fortes que não entendem um certo refinamento do prazer. Embora em certas circunstâncias esses cavalheiros berrem alto como touros, embora isso, suponhamos, lhes dê o maior crédito, ainda assim, como já disse, quando são confrontados com o impossível, eles param de uma vez. O impossível significa muralha de pedra. Que muralha de pedra? Ora, é claro, as leis da natureza, as deduções da ciência natural, a matemática. Assim que eles provam para você, por exemplo, que você descende de macacos, não adianta se emburrar. Aceite como um fato. Quando te provam que na realidade uma gota de sua própria gordura deve ser mais querida a você do que 100.000 criaturas, e que essa conclusão é a solução final de todas as supostas virtudes e deveres, e todos os outros preconceitos e imaginações. Então você simplesmente tem que aceitar isso. Não há o que fazer, pois se trata de uma lei da matemática. Mas tente refutar. Dou minha palavra, gritarão para você. Não é útil protestar. É um caso de 2 vezes 2 igual a 4. A natureza não pede sua permissão. Ela não tem nada a ver com seus desejos. E goste ou não você das leis dela, você está fadado a aceitá-la do jeito que ela é. E, consequentemente, aceitar todas as suas conclusões. Uma muralha, veja bem, é uma muralha. E por aí vai, e por aí vai. Meu Deus, mas de que me importam as leis da natureza e a aritmética? Quando, por algum motivo, eu não gosto dessas leis e do fato de que 2 vezes 2 é igual a 4. É claro que não posso derrubar a muralha com golpes de minha cabeça se eu realmente não tiver força de derrubá-la. Mas eu não vou me conformar com isso, simplesmente por ser uma muralha de pedra e por eu não ter a força. Como se tal parede realmente fosse um consolo e realmente contivesse alguma palavra de conciliação, simplesmente por ser tão verdadeira quanto 2 mais 2 são 4. Ah, absurdo dos absurdos! Quão melhor é entender tudo, reconhecer tudo, todas as impossibilidades e a muralha de pedra. Não se reconciliar com uma dessas impossibilidades e muralhas de pedra, se te noja ser reconciliado com elas, através das combinações mais inevitáveis e lógicas, alcançar as conclusões mais revoltantes sobre o eterno assunto, que até mesmo a muralha de pedra é, de alguma forma, culpa sua. Embora, mais uma vez, seja tão claro quanto o dia que você não tem a menor culpa, e, portanto,
Ranger seus dentes em silenciosa impotência para se afundar numa inércia luxuriosa, ruminando sobre o fato de que não há ninguém contra quem se sentir vingativo, e talvez nunca terá, um objeto para seu desprezo, que é uma ilusão de ótica, um pouco de malabarismo, um truque de mágica, que é simplesmente uma bagunça, sem saber o que e sem saber quem, mas apesar de todas essas incertezas e malabarismos, ainda há uma dor em você. E quanto menos você sabe, maior é a dor.